Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça por mais um momento. Deus, eu quero te entregar esse momento, Espírito Santo. Continue a vontade em nosso meio, Pai. Que não seja somente aquilo que o Senhor revelou ao meu coração para trazer nessa manhã, mas que seja muito mais profundo quando chegar aos nossos corações a Tua palavra, que seja como terra fértil. Que o Seu Espírito Santo possa nos tocar profundamente, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Use a minha vida, use a minha boca, use aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem me ensinado, para que nessa manhã, Senhor, sejamos constrangidos pelo Seu amor, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito Santo. Deus, se não for pelo Teu Espírito Santo, são simplesmente palavras, porque nós precisamos da revelação do Seu coração através do Espírito Santo. Então vem sobre nós, Espírito Santo. As nossas mentes, os nossos corações pertencem a Ti. Faz aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Construa, Jesus. Construa, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra comigo lá, Mateus 5:48. Talvez as meninas que caminham comigo aí, que participam do discipulado, vão identificar algumas palavras que nós vamos falar. Porque, como sempre eu falo, não tem como falar daquilo que o nosso coração não tem. Então, eu vou falar daquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos direcionado para esses dias. Mateus 5, versículo 48. Alguém em alto bom som, uma boa voz, lê aí para nós, por favor. Azar, lê para nós com voz de trovão. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Senhor. Amém. Aqui vai mostrar um padrão que nós devemos seguir. E às vezes a gente, eu pelo menos ouvi já muito isso, mesmo no meio cristão. Nós somos pecadores e a gente peca mesmo, e a gente se contenta com essa frase, com esse padrão. Ah, mas a gente veio de Adão, caído. Mas aqui está dizendo algo muito profundo. Existe um padrão que precisa ser revelado para nós e depois em nós, através de nós, para outras pessoas. E que padrão é esse? Portanto, sejam perfeitos. É um padrão de perfeição, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então nós não podemos, primeira mentalidade a ser quebrada nessa manhã é pensar: eu sou pecador, então não tem problema se eu pecar. Deus entende, Jesus entende, o Espírito Santo dá uma licencinha, eu peco porque eu sou pecador. Não, essa mentalidade precisa ser quebrada em nosso meio. Porque existe um padrão direcionado e entregue a nós por Deus. Aqui Jesus está ensinando no Sermão do Monte. É o capítulo 5 de Mateus. É onde ele está dando o Sermão do Monte. Eu tenho um pastor que foi meu professor de teologia, e ele fala: se nós cristãos conseguíssemos seguir o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, pronto, estava fechado. Porque é tudo que o Senhor Jesus ensina como padrão para os seus filhos viverem. E um dos versículos dentro desse padrão, dentro dessas ordenanças, dessas indicações, direções, mandamentos que o Senhor Jesus está nos ensinando é esse: sejam perfeitos. Então a primeira pergunta é: a quem você está seguindo para você se tornar um padrão? A quem você olha e que você quer imitar?
Qual é o seu padrão de vida? Qual é o seu padrão de comportamento? Qual é o padrão da sua fala, do que você fala? Qual o padrão que você está imitando? Porque a palavra do Senhor é muito clara. Ele está dizendo, sejam perfeitos. Se Ele está dizendo, sejam perfeitos, é porque existe um caminho que é possível isso. É 100%? Não, porque Paulo vai dizer, se vocês pecarem, mas também não é uma espera de que nós vivemos uma vida de pecado. Ele está dizendo, se por acaso você tropeçar, por acaso acontecer, é basicamente isso que ele está dizendo. Não é o que se espera para um filho de Deus. Andar num caminho errante, não é essa a espera. A espera é que nós olhemos para Jesus como padrão perfeito e façamos o quê? Corremos em direção a Ele para imitá-lo. Não é nos contentar, sabe? Não é a mentalidade de que amanhã então vou olhar para Jesus e vou ser perfeito completamente, 100%. Não, é uma caminhada. É um processo, mas eu preciso estar olhando para o meu padrão. Para o padrão correto. Amém? Então, o comportamento do mundo, vou dizer alguns pontos. O comportamento do mundo, ele não é base nem exemplo de padrão. Na verdade, acho que é o inverso. Você olha para o mundo e você fala, isso aqui que eu tenho que correr. Em tudo. Em casamento, em educação dos filhos, em vestes, no falar, nas músicas, na forma de expressar arte, né? Porque antigamente a gente tinha arte, hoje em dia eles colocam... Eu estava vendo uma educadora, que eu sigo muito esse pessoal que faz homeschooling, e aí ela mostra, né, os clássicos da arte, né? Aquelas coisas que às vezes você não entende, mas quando eles começam a explicar te faz sentido. Você olha a pintura bem feita, né? Aí de repente ela mostra um vaso sanitário em exposição. Você vai falar, qual que é, né? A arte disso é do cara que criou, mas que fez um trabalho muito bem feito, obrigada pelo saneamento básico. Mas, gente, pegar isso e colocar como arte de uma pessoa, não, agora o vaso sanitário vai ser um monumento. Não, por favor. Não é algo que nós utilizamos, mas não é arte. E ela fez essa comparação do que hoje a sociedade diz ser arte e do que a educação clássica dizia ser arte. É algo muito mais profundo. Então, o comportamento do mundo, ele não serve, ele não é base, nem exemplo de padrão para nós. Mas Jesus, sim. Jesus é a imagem de quem? De Deus. E nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Então, eu devo ser a imagem de Jesus. Eu devo seguir o quê? Como que eu vou saber? Dentro da palavra, traz uma revelação do comportamento, dos direcionamentos, e não só no Novo Testamento, enquanto Jesus caminhava pela terra. Não. Nós, as meninas, estamos lendo, nós lemos Josué, Juízes e Ruth. E a gente vê um padrão, né, principalmente em Juízes. Algumas das vezes falam, meu Deus, Vani, como que é, né? Como que é possível ter esse livro na Bíblia de Juízes, que mostra a total desobediência do povo, indo totalmente contra aquilo que Deus ensinou através da lei de Moisés para o povo, vai totalmente contra. E eu até numa das meditações falei, o extraordinário da Bíblia é isso. É porque ela não mostra só o padrão perfeito. Ela mostra também como nós não devemos andar. Ela mostra o livro de Juízes em sua desobediência, em seu esquecimento das palavras, das leis do Senhor e na sua decisão em caminhar como se Deus não existisse. Quando eu estava lendo o livro de Juízes, Deus me trouxe essa frase no meu coração que me deixou muito impactada. Foi, eu não posso levar uma vida decidindo como se Deus não existisse. Porque era o que Juízes fazia, era o que aquele povo fez. Lá em vários capítulos vai dizer, era um tempo em que o povo não tinha rei. E eles faziam conforme o que eles achavam que era correto. Agora você pensa o próprio homem, idealizando o seu padrão. Não está muito longe, gente. Juízes pode ser visto de próximos a nós aqui, ó, na nossa sociedade. É o homem esquecendo, decidindo caminhar como se Deus não existisse. Então nós, às vezes, fazemos isso inconscientemente. Quando nós decidimos, né, o que fazer da nossa vida sem perguntar ao Senhor, como em Josué está dizendo, que eles deixaram lá um povo ficar no meio dele porque assim foram enganados.
O povo morava a 3 dias de distância da cidade e eles se vestiram de uma forma esfarrapada, deixaram o seu cântaro seco de água e o seu pão duro e disseram: olha aqui, ó, a gente veio de uma terra muito longe. E aquele povo enganou o povo de Deus. E lá é interessante que no versículo vai dizer: e eles não consultaram a Deus. Eles tomaram uma decisão de deixar um povo livre vivendo, porque Deus tinha falado: vá, extermine e conquiste a terra. Mas em um determinado momento, Deus já tinha dado uma ordem. Eles foram enganados, porque por um detalhe, eles não consultaram ao Senhor. Então existe uma caminhada para nós, que eu devo imitar a Jesus e questionar ao Senhor tudo. Cada decisão, cada passo precisa ser direcionado, porque foi uma grande armadilha para o povo de Deus naquele tempo. Mas se eles tivessem consultado ao Senhor falando assim: Senhor, esse povo é de longe ou de perto? Deus teria falado: olha, eles estão enganando vocês. Porque depois eles fizeram uma aliança e não puderam destruir aquele povo. E o povo foi como uma armadilha para o futuro deles. Então, eu devo ser a imagem de Jesus. E como que eu faço isso? É buscando a revelação no coração de Deus, através do Espírito Santo. Então, a palavra, ela revela o comportamento de Jesus. Então, quem que ela vai revelar? Deus. Qual o padrão que ela vai revelar? Esse padrão perfeito. Porque não tem como eu ser algo que eu não vejo. Não tem como eu ser algo com as características que eu não sei quais são. Eu preciso ver. Eu preciso contemplar. Para que eu possa então imitar esse padrão. Então, como que nós vamos receber a palavra? Por que Satanás é tão ferozmente e nos dá um sonífero quando nós abrimos a Bíblia? Tem gente que pode estar lendo qualquer hora. A gente fala muito que não pode ler quando vai dormir, né? Mas tem gente que acorda de um sono pesado e profundo a noite inteira. Vai abrir a Bíblia, Satanás dá um sonífero. E saiba, se você está com esse sonífero, joga ele fora. Porque Satanás ele tem prazer em nos dar sonífero diante da palavra do Senhor. Porque ele sabe que a palavra ela revela o padrão, o comportamento de Jesus. E ele não quer que nós tenhamos esse padrão. Ele quer que o nome do Senhor seja escarnecido por causa do nosso mau comportamento. Então, joga o sonífero fora. Leia a palavra para que você receba a revelação de quem Jesus é. Então, não tem como eu conhecer a Deus e a Jesus se eu não conheço a palavra. Por que muitas das vezes a gente concorda com muita coisa que a sociedade diz? Porque a gente não conhece a palavra. A gente fala: nossa, mas sabe que sabe que não seria legal mesmo não ter pobre, todo mundo ser governado e provido pelo Estado? Vamos todo mundo deixar de trabalhar. Não, o governo vai prover para todo mundo, vamos. O que a palavra fala? Que o trabalhador é digno do seu salário. O que Paulo fala? Aqueles que têm fome, comem em casa. Então, às vezes a gente é moldado a um padrão, moldado a um comportamento, porque nós não recebemos a revelação. E nós precisamos, urgentemente, como nunca antes, nessa geração, influenciar um comportamento e não nos adequar a ele. Não preciso nem falar de Romanos, né? Romanos 12, todo mundo conhece. Uma grande verdade sobre nós nesse tempo é não nos amoldar, não ficar confortável e dizer: não, tá tudo bem, deixa acontecer, o mundo vai acabar mesmo, o Apocalipse está chegando. Não preciso viver Mateus 5, buscando a perfeição. Apocalipse está logo ali, ó. Margedon aí. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e imitá-lo em tudo, conhecendo a palavra do Senhor. Então não tem como eu conhecer a Jesus se eu não conheço a palavra, se eu não recebo uma revelação profunda do Espírito Santo, dizendo: vai para a direita, caminha por aqui, escolhe isso. É em tudo. É imitar um padrão perfeito. Então não há possibilidade de evidenciar a Jesus, de fazer conhecido se eu não imito a Ele. Se eu for simplesmente caminhando com o fluxo, né? Estou caminhando junto com a onda. Não tem diferença. Não tem como eu evidenciar Jesus me comportando como o mundo se comporta.
pensando como o mundo pensa. Qual a diferença do sal e da luz? Esses dias eu estava vendo um estudo do, acho que é Rodrigo Silva, eu vi só um pedaço, não terminei de assistir, mas tem uma parte que fala, né, que Jesus pergunta, que ele vai falar, se você não fizer, se você não cumprir o propósito do sal, o que ele vai ser? Ele vai ser lançado na terra e não tem mais propósito nisso, ele vai ser pisado. E aí ele fala que em Israel, né, neva. Tem neve. E o que faz? Até hoje fazem isso. Pegam sal que não prestava naquela época, eles jogam para que as pessoas não escorreguem, né? Para derreter a neve, para a pessoa poder caminhar. Eu vi muito isso quando eu fui na Suíça uma vez e jogava, né, nas portas, onde ficavam os carros, para poder passar. Então é o sal insípido, se eu não me engano. Acho que é esse o nome, não me lembro agora. Mas é um sal que não tem mais seu valor, que não tem mais, não serve lá sabor. Isso, não salga mais, não vai cumprir o seu papel. O que ele é feito? Ele é jogado no chão e pisado. E é muito interessante, gente, Jesus pega a cultura, eu acho isso incrível. Jesus não fala aleatório, ele fala para que o povo entenda. Então assim, se você não for o sal que vai salgar, você vai ser lançado na terra e vai ser pisado, sem valor. Então nós precisamos falar assim, eu não posso andar em direção junto com a boiada. Eu tenho que andar na contramão. E eu gosto desse detalhe aqui do Chosen, né? Tem a entrada lá e tem os peixinhos, né? E aí a gente estava explicando para a Chaya, que ela perguntou qual que é a diferença do peixinho azul e do peixinho cinza. Eu falei, os peixinhos azuis são salvos. Tá vendo que eles mudam de cor, eles ficam diferentes e eles andam na contramão. Eles estão indo na contramão. Todo mundo está dizendo o que é correto, o que é bom. E nós estamos dizendo, não, o caminho é o inverso. É por aqui. E eu acho muito interessante aquela entrada. Então, se eu seguir apenas as leis, um outro ponto, se eu seguir apenas as leis dos homens, ou seja, fala, não, isso aqui, ok, o que o governo está dizendo é bom, o que a sociedade está impondo bem, o que o feminismo diz é bom. Se nós caminharmos nisso, isso não serve de base, isso não pode basear as nossas vidas. Por quê? Se eu seguir apenas as leis dos homens, sem baseá-las na verdade de Deus, centralizar a verdade do Senhor sobre tudo, eu cometo injustiças e pior ainda, eu quebro princípios. Você quebra princípios, você quebra o padrão daquilo que é perfeito. Então você vai contra aquilo que a Bíblia espera que você, como filho de Deus, faça. Eu quero mostrar para vocês aqui uma foto, tá bom? Tem? Uma foto que eu gosto muito dessa história. Foi um dos primeiros livros que eu li completo que me fez chorar horrores, que é a história da Segunda Guerra Mundial, de Anne Frank. Eu não sei quantos de vocês conhecem, os meninos talvez conheçam mais, está mais fresco aí na memória, né, de Segunda Guerra. Um suspense, o Júnior gosta de fazer suspense. Então tá ali, ó. Por que a gente não pode seguir um padrão simplesmente do que a lei diz, do que a sociedade diz? Ele está dizendo, pessoas que esconderam Anne Frank estavam quebrando a lei. Eles iam contra o sistema. As pessoas que mataram Anne Frank estavam apenas seguindo a lei. E todas aquelas dezenas de milhares de judeus estavam apenas seguindo a lei, acreditando numa ideologia totalmente fora, não estava centralizada na palavra. Então não me importa ter a lei dos homens, que compõem uma sociedade, se ela na minha vida não for baseada na palavra de Deus. Então a lei, ela não é parâmetro moral. Quem nos dá a moral, você pode ler o início da palavra, o início da Bíblia, vai dizer todo o padrão moral. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, e assim vai. Sobre todas as leis. Então não é base para nós simplesmente ser alguém com comportamento ok. Eu nunca peguei uma multa, eu nunca não traio minha esposa, né? Eu pago meus impostos. Você vai seguindo a lei dos homens, mas e a sua mentalidade diante de tudo isso? É uma mentalidade que segue o padrão da sociedade, do mundo, ou é você faz tudo isso porque você ama Jesus e você entende que o seu comportamento precisa ter Jesus como centro? Porque eu já vi meninas chegando em mim falando assim, nossa, Vânia, o rapaz, é tão bonito.
Ele é trabalhador, a família dele é boazinha, até vou dar certo com a sogra, ó, me trata bem. Mas aí tem o ápice, né? Mas ele não é crente. Mas ele não conhece Jesus. E aí o questionamento é: se esse cara não ama Jesus, não sabe como ele deve amar a esposa como Cristo amou, como que ele vai te amar? Como que ele vai amar uma mulher se ele não conhece o padrão correto de amor? Estão entendendo? Então, às vezes, a gente tem algo bonito por fora. Tem até, né, uma sociedade bonitinha, organizadinha, mas não segue os princípios. Gente, não existe nada mais lindo do que Hitler falava, não. Tanto que ele capturou muitas pessoas. Não existia nada bonito, belo, organizado, padrão, né? Todo mundo da mesma forma, tudo muito organizado, mas era totalmente perverso, totalmente maligno. Mas o que? A lei apoiava. Aborto. Em nome de Jesus, que aqui não tem ninguém que concorde ou que faz, não, mas ninguém que tenha, sabe, meio que tombando pro lado de lá, não. Tenha convicção daquilo que você acredita. Tenha convicção, sabe? Aqui, Deus está dizendo, sejam perfeitos. Existe alguém que a gente precisa olhar. Existe alguém que a gente precisa correr e dizer, Deus, não é isso, mas é no Senhor. Não é somente na lei, mas é no Senhor que eu alcanço isso aqui. Não adianta eu andar bonitinho por dentro, porque o Senhor conhece o que tem por fora, porque Deus conhece o que tem por dentro. Não adianta eu me embelezar toda se o meu coração está corrompido. Não adianta eu ser bom com os de fora. Eu sou a melhor amiga, eu sou, sei lá, a melhor menina que se pula, mas dentro de casa, misericórdia. Não adianta vestir uma capa, uma máscara e dizer, não, eu vou andar bonitinha na escola porque todo mundo fala assim, não, eu vou concordar com lesbianismo, homossexualismo, você pode ser o que você quiser, Deus não criou foi nada, é uma mulher tudo misturado, eu vou começar a caminhar com isso porque eu quero ser legal no meio de todo mundo. Jesus, ele não te chamou para ser legal, ele não te chamou para andar com a multidão, ele te chamou para você ser perfeito. Então aqui eles estavam imitando um padrão perfeito, eles estavam caminhando segundo uma lei que mostrava e que apontava, vamos matar, porque eles são imperfeitos. E a gente vê isso aqui, né, na Bíblia. Hitler copiou as histórias de perseguição do povo. Então, eu trago esse exemplo simplesmente para isso. Às vezes a gente segue o padrão bonitinho da lei, mas estamos longe do Senhor. Estamos longe da vontade de Deus. Estamos longe desse padrão que Jesus nos ensina. E agora eu quero falar sobre decisão. Passa para a próxima foto. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu não conhecia, eu conheci essa história desse senhor há muito tempo. E ele ficou guardado aqui no meu telefone. Eu queria ter colocado na sala de oração. Né? Uma vez que a gente estava falando sobre decisão e tal, sobre a sala de oração, e não deu certo, mas eu estudando orando sobre o que Deus queria que trouxesse, ele me veio essa imagem desse senhor. Alguém conhece essa história? Não? Eu vou ver se o nome dele é Amar Bharat. Não sei se assim se pronuncia, ele é indiano. E esse homem, ele está com esse braço levantado, eu acho que de 45 a 50 anos. Hoje em dia, nem se ele quiser, ele baixa mais o braço. Os nervos, os músculos, tudo já perderam, e ele realmente só fica com o braço levantado. E diz que no começo, né, ele sentiu, ele decidiu isso pelo seu Deus e pela paz mundial. Ele disse, eu vou fazer isso, ele decidiu, então, andar com o braço levantado e nunca mais abaixá-lo. Isso já tem de 45 a 50 anos, eu não tenho certeza, mas é entre esses dois tempos. E mostra ele com o braço normal, né, com a sua estrutura normal de um braço, e assim é como ele ficou depois de um tempo. Tem mais aí? Olha lá, bem fininho.
Ele já é magrelinho, né? Mas é bem fininho. A próxima da unha. Olha as unhas dele. Por ele não poder abaixar o braço para cortar as unhas foram crescendo em sentido espiral. Que lá tudo é unha. Aquele toco enorme, ele é tudo unha. Então aqui está falando que ele decidiu fazer isso por um Deus. Por um dos deuses hindus, né? Que são muitos. E eu separei alguma coisa. Então, a decisão em ser diferente, em ter atitudes diferentes, ele entrega o seu braço como uma oferta ao seu Deus. E ele fica, então, levantado. Ele fala que no começo ele sentiu um formigamento, que, né, que é normal, a gente fica numa posição. Eu dou uma porrada à noite, se eu ficar muito tempo assim, o braço formiga. E ele começou a sentir esse incômodo, e ele perseverou, e ele permaneceu. E outras pessoas começaram a imitar isso dele. Tiveram outras pessoas que ficaram 10 anos, 15 anos. Alguns estão determinados a ficar mais tempo do que ele, com os braços levantados. E aqui, gente, isso aqui é para um Deus hindu que nós não cremos. Mas ele tem uma convicção de que isso iria agradar ao seu Deus. Tanto que ele chama o outro braço, que é o braço esquerdo, que ele não colocou em posição isso, ele chama o braço de herege. Como se esse braço fosse um braço pecador, por não ter sido entregue a um Deus. Isso foi uma decisão dele. E eu quero falar um pouco sobre isso antes da gente encerrar. Quero citar alguns exemplos de decisão. José, um dos muitos conhecidos, José foi um rapaz repleto, tendo que tomar as decisões corretas desde a sua infância, desde a sua adolescência, quando começou a sua perseguição. José foi um rapaz que teve que tomar decisões. E José, a gente vê nele o quê? Um caráter íntegro e puro, temor a Deus, honra, reconhecimento da habilidade de Deus. Quando ele foi em interpretações, ele disse: meu Deus vai me revelar. Não foi por ele mesmo. Então a gente vê que José, diante da mulher de Potifar, um cara de honra, que temia ao Senhor, que tinha um caráter. Então nós estamos, gente, diante de decisões todos os dias da nossa vida. E eu espero que essa história aqui impacte você. Se você não tem coragem de levantar as mãos para o seu Senhor durante 5 segundos, eu espero que você fique envergonhado diante desse homem que está diante de um Deus que não é o Deus vivo, que não é o Deus que criou todas as coisas. Há 50 anos ele está com suas mãos estendidas, levantadas, por causa de uma decisão. Que em nome de Jesus você não se contente em vir à igreja e ficar como se fosse um saco estar aqui. Mas você vem e fala assim: não, eu sei, o que eu vou encontrar lá é a presença do meu Deus. Eu não posso fazer nada a não ser levantar as minhas mãos em sinal de rendição a Ele. Dar as minhas mãos, o meu louvor, a minha vida, tudo, sabe? Não só aqui dentro, lá fora também, que pessoas possam olhar como olham para esse homem e falar assim, começar a ser influenciados, dizendo: eu também vou levantar as minhas mãos, eu também vou entrar em adoração, eu também vou entrar em oração. Que nós tenhamos muitas Anas Lúcias nos trabalhos. A Ana Lúcia direto tem os testemunhos, irmãos. Senta com ela depois, se você tem vergonha de orar uns pelos outros no trabalho, senta com ela depois. Seja influenciado por isso. Sabe, as pessoas que estão à sua volta, saber que você pode te procurar quando você tem algum problema, quando você está triste, porque carregam Jesus. Que você seja um socorro. Gente, a gente vê José, independente do lugar, o cara tá sabe como eu falei do Rafael, da estrutura do Rafael? José era assim, o cara já era pronto para governar. Independente do lugar, era o mais novo ali, né, entre os irmãos, penúltimo, que é de muitos casamentos, mas era um dos mais novos dos irmãos. E já tinha um sonho, já recebia a revelação de que ele iria estar sobre eles, governo. Talvez essa não faça sentido para você. Talvez sonhos, realidade não faça sentido para você agora, mas Deus está te preparando para algo maior, para um governo, para uma influência maior. Assim como José, o cara está na prisão, ele governa a prisão. Porque dentro dele tinha uma decisão de ter caráter íntegro e puro, temor a Deus, honra e o reconhecimento de que toda a habilidade que ele tinha era de Deus.
É um caminho de decisão. Abra comigo lá Daniel, eu já preguei sobre isso, eu vou só repetir o versículo. Daniel, outro rapaz que se destacou por causa da sua decisão, que influenciou muitos outros por causa de sua decisão. Daniel capítulo 1, no versículo 8, tem uma parte que vai dizer, parte B vai dizer, decidiu não se tornar impuro. Ao passo que eu conheço a Jesus, eu vou decidindo sobre a minha vida, se eu entrego mais um caminho ou não. Como eu falei, todos os dias nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós temos a contemplação de Jesus para poder imitá-lo. E Jesus vai nos dizendo o próximo caminho, o próximo destino, a próxima coisa a ser feita, o próximo comportamento que ele precisa mudar, a próxima mentalidade que ele precisa trocar em nós, as mentiras que ele precisa quebrar em nossos corações e colocar as verdades dele. Aonde o Espírito Santo precisa entrar em nós. Então, dentro disso, Daniel, ele decide não se tornar impuro. A nossa vida precisa ser uma vida de decisão, de contemplação ao Senhor e de imitação desse padrão. Não adianta só eu vir e eu reconhecer e dizer, Jesus é um cara legal, é bom, ele luta as minhas guerras, ele coloca uma mesa preparada para mim, como nós cantamos aqui, diante dos nossos inimigos. Mas eu não imitar esse padrão. Eu só ouvi falar dele como Jó. Jó declara isso. Antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu conheço o Senhor. Nós precisamos desse conhecimento, sabe? Dessa profunda revelação de quem Jesus é. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar de domingos a domingos, vindo aqui, sem nada acontecer de diferente na nossa vida. Sem pessoas serem tocadas por nós. Sem pessoas olharem para nós e falarem assim, eu preciso disso aqui que você tem, eu preciso imitar esse padrão. Poxa vida, você é um homem íntegro, você é um homem que não olha para as mulheres, você é um homem que não cobiça outras mulheres, mesmo trabalhando só você de homem. Alguém olha para você e fala assim, nossa, você tem um trabalho digno. Você honra a sua esposa, você honra o seu marido, você honra a sua mãe e os seus filhos. Enquanto que uma sociedade não tem tempo para os filhos, ou a coisa mais magnífica que tem é você estar no parque, com a sua mulher, com os seus filhos, dizendo, tudo é para a honra e glória do Senhor. A minha família é um culto prestado ao Senhor. O meu cuidado com a minha casa é um culto prestado ao Senhor. Nós precisamos elevar o padrão do cristianismo. Nós precisamos elevar o padrão de nós como filhos de Deus. Não nos contentar, eu sou, como eu falei no começo, sou do pecado, vou continuar pecando. Não! Eleva o seu padrão. Eu tenho preguiça mesmo de ler a Bíblia, eu não vou ler não. Eleva o seu padrão. Falando sobre padrão, vamos lá para 1 Samuel. Dizendo que nem tudo é simplesmente o que nos cerca, mas é a nossa decisão, como eu falei. Tudo depende da nossa decisão. Temos aqui então a história dos filhos de Eli. E eu quero fazer uma comparação com os filhos de Eli e com Samuel. Os filhos de Eli foram criados por ele, assim como Samuel, mas a gente vê tragicamente caminhos totalmente inversos. Se vocês não conhecem a história dos filhos de Eli, olhem aí depois, leiam os primeiros capítulos de 1 Samuel. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 2, do 22 ao 25, que vai dizer assim. 1 Samuel 2, do 22 ao 25, diz assim, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Então aqui a gente já vê a ira do Senhor imposta sobre aqueles dois homens. Por quê? Porque eles decidiram levar uma vida dentro do santuário do Senhor como se Deus não existisse.
Como se Deus não existisse. Eles comiam daquilo que era para sacrifício do Senhor. Eles se deitavam, se prostituíam dentro do templo do Senhor. Eles levavam uma vida como se Deus não existisse. Decidiram aqui não dar ouvidos à repreensão do seu pai. O mesmo líder, com 3 liderados totalmente inversos. E a gente vai aqui agora para 1 Samuel 3, do verso 8 ao verso 10. Diz assim: o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Ele ouviu o conselho do seu líder, do seu sacerdote, e obedeceu. Quantas vezes eu com as meninas, o Silas como igreja, está dizendo: participe do jejum, leia a Bíblia, ore em casa, venha para a sala de oração. Samuel, ele seguiu com a instrução, porque sabia que era o melhor. Nós estamos aqui não para instruí-los para o pior. Que os seus ouvidos, em nome de Jesus, sejam despertados nessa manhã à obediência, segundo a palavra do Senhor. E vocês só vão saber que nós aqui estamos instruindo vocês com a verdade, se vocês estiverem em conhecimento dessa verdade. Eu digo muito isso quando gente, me questione. Queira saber, será que essa menina não está me ensinando algo mentiroso, não? Como que vocês vão ser instruídos? Como que vocês vão ser ensinados por algo que vocês não conhecem? Samuel, ao contrário dos filhos de Eli, ele deu atenção àquilo que foi falado a ele. Ele correu em obediência e fez aquilo que o seu sacerdote, o seu mestre disse. Incansavelmente, nós vamos dizer a vocês o que vocês têm que fazer, mas, assim como José teve que decidir, Daniel teve que decidir, vocês também, para ouvir a voz do Senhor, para entender e para dizer: eis-me aqui, é pessoal de vocês. Eu não posso dizer para o alto: eis-me aqui, Senhor, né? Me coloco na frente do alto e falo assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não. Eu não posso fazer para a Argentina e dizer: olha, eis-me aqui, Senhor. Não. É algo pessoal. O que o sacerdote ali fez foi dizer: faça isso, isso e isso. Samuel foi lá e fez. Ele deu a atenção, ele ouviu o que o Senhor falou e disse: eis-me aqui. E depois disso a gente vê uma grande trajetória de Samuel. Então tudo, esse comportamento que eu preciso conhecer na Bíblia, receber uma revelação de Deus Pai, através do Espírito Santo, olhar para Jesus, imitar esse padrão para que ele seja perfeito, vai partir de um princípio da minha decisão, do meu hábito. Se Samuel aqui ignorasse, Deus talvez teria que levantar outro. Se Samuel aqui ignorasse a voz do Senhor, se ele não desse crédito àquilo que Deus realmente estava querendo fazer através da vida dele, talvez Deus teria que levantar outro. Porque em um determinado momento, quando Deus vai falar sobre que ele iria eliminar a família de Eli, Deus tinha falado: eu separei, quando vocês saíram do Egito, eu separei a sua família para me servir, para cuidar do que é meu. Mas Deus teve que exterminar e levantar outro, porque não cumpriram o propósito. Então isso é muito sério, estar posicionado, ter um padrão, imitar a Jesus, ter uma caminhada reta, ter uma caminhada perfeita, voltada para o Senhor, é muito sério, porque Deus quer cumprir em você e em mim o propósito que Ele nos colocou. Eu oro para que em nome de Jesus Ele não precise nos exterminar, mas que Ele cumpra em nós, em mim e em você, aquilo que Ele tem para nós. O propósito que seja perfeito em nós, cumprido. Coloque-se de pé no seu lugar. Você pode até perguntar: Vani, como é que eu faço tudo isso?
Você pode se questionar. E não existe, igreja, um caminho. Não existe um atalho. A única maneira de nós recebermos a revelação desse padrão, nós precisamos passar por uma experiência profunda de intimidade com Jesus. A gente vê muitas pessoas que parecem que estão indo, caminhando, de repente, bum, cai de novo. Você fala, nossa, agora essa pessoa vai. Está determinada, está com sangue no olho, está indo. E de repente cai. Desiste de tudo. Sabe por quê? Porque em algum determinado momento, essa pessoa parou de se relacionar com Jesus. Eu e você não podemos acreditar na força do nosso braço. Eu e você não podemos estar firmados no nosso conhecimento raso de Jesus, não. É um encontentamento que precisa estar dentro do nosso coração. Dizendo, Senhor, eu preciso de conhecer mais. Jesus, eu preciso de uma experiência profunda, de uma revelação profunda. E eu preciso caminhar nessa revelação. Eu preciso caminhar em direção a isso. Eu preciso decidir todos os dias estar no lugar onde a presença se manifesta. E essa presença, a palavra do Senhor diz que se manifesta em nosso quarto. Quando nós fechamos a porta, silenciamos tudo à nossa volta para ouvir o nosso Pai falar. Então, se você por acaso quer se tornar, entrar na caminhada desse padrão perfeito, que o seu coração, que você possa dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está dizendo, a batida do Espírito Santo no seu coração. Existe um lugar onde Deus se manifesta e Ele é o nosso quarto. Quando nós dizemos para Ele, Pai, nada mais importa. Nada, nenhuma voz que está à minha volta importa. Nenhum afazer que está diante de mim importa. Mas eu entro no meu quarto, eu fecho a porta porque o Senhor é mais importante. A minha relação com o Senhor é mais importante. A minha intimidade com o Senhor é mais importante. Porque eu preciso elevar o meu padrão, Jesus. É dizer ao Senhor que você não está contente com o seu padrão. É dizer a Jesus que você não está contente com o seu comportamento. É dizer a Jesus que você não está convicto do que Ele fez, daquilo que você nasceu para ser, e você receber uma revelação profunda em seu coração, sendo testificado pelo Espírito com o seu Espírito. Isso não são pregações que fazem, irmãos, é só um caminhado, nós só indicamos o caminho, mas isso é feito entre você e Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta manhã sobre o coração dos meus irmãos, o coração das minhas irmãs, que nós possamos olhar, Senhor, para o padrão e dizer, nós não estamos nem perto desse padrão perfeito. Eu preciso entrar em arrependimento. Eu preciso entrar em humilhação diante da sua presença, Jesus. Porque o meu padrão está longe de ser perfeito, mas a tua palavra disse, sejam perfeitos. Deus, o Senhor chamou-nos para algo muito mais elevado daquilo que nós podemos fazer. O Senhor nos chamou para algo muito mais elevado do que as nossas forças podem alcançar. E é justamente isso, essa revelação que nós precisamos, que nós não damos conta sem o Senhor, porque a tua palavra diz, nada podeis fazer, nada podeis fazer sem Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre o coração e sobre a mente de cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos receber a revelação do Cristo ressurreto, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado no trono. É por Ele que nós caminhamos, é por Ele, Senhor, é por Ele que nós temos acesso a Ti, é por Ele que nós nos humilhamos, é por Ele que nós nos arrependemos, é por Ele que nós entramos no nosso quarto, revelamos tudo para gastar um tempo com o Senhor, conhecendo o seu coração.
de entendimento de que nós precisamos do Senhor. E se eu não conhecer a Ti, é impossível eu imitar o padrão perfeito. Revele-se, Senhor Deus. Que os nossos ouvidos estejam em obediência à Sua palavra. E que nós sejamos como filhos de Eli, que ouvimos a retenção, ouvimos o caminho perfeito, não temos ouvidos, não seguimos os conselhos. Mas que sejamos como Samuel, obediente em ouvir a Tua palavra,